Boa noite, sejam vocês todas muito bem-vindas, as que estão aqui, as que chegarão no futuro. Esse aqui é um encontro para nós falarmos sobre o Chame uma Mãe. E aqui estão as duas mães do Chame uma Mãe, Débora Aguilar, não sei que lado que você está aparecendo aí, mas enfim, aqui, para mim é desse lado. Débora Aguilar e Renata Hidargo. Nós duas somos as mães do Chame uma Mãe. E o que é o Chame uma Mãe? Chame uma Mãe é uma empresa que eu pari, né? A Débora é a minha marida. Eu pari o Chame uma Mãe e ele é fruto da minha experiência pessoal como mãe, de perceber que a maternidade, não só para mim, mas para muitas mulheres, todas as mulheres que eu conheço, que eu encontro hoje em dia, as que conviveram comigo na época que eu tinha os meus filhos pequenos, todas nós passamos o maior perrengão com relação à criação dos filhos, à maternidade, tudo que envolve esse universo, a parentalidade e os pais também. Então, o Chame uma Mãe é um serviço para incrementar a rede de apoio parental. O que que nós fazemos? Nós cuidamos de crianças e das suas famílias também. Né? O que que o Chame uma Mãe faz de diferente do que a gente conhece, né, nessa questão de cuidar de crianças? Chame uma Mãe está super engajado em cuidar de crianças, ser esse apoio para as famílias que precisam deixar as crianças com alguém, alguém de confiança, alguém que realmente se envolva com a criança, que saiba como lidar com a criança e também cuidar de quem cuida da criança. E como eu falei, isso veio da minha experiência pessoal, né? Então, quando eu era mãe dos meus filhos pequenininhos, eu não tinha família por perto. Meus amigos ou estavam cuidando dos seus próprios filhos, ou não tinham filhos, estavam no outro rolê. Eu tinha uma vizinha que quebrava meus galhos de vez em quando, mas era sempre um sufoco encontrar quem realmente estivesse ali do jeito que eu queria para cuidar dos meus filhos. Não achava essas pessoas. E quando achava, as pessoas não tinham a disponibilidade para quando eu precisava delas. Então, a minha maternidade, assim como a maternidade da maioria das mães e pais deste mundo, ela vai acontecendo assim, meio atropelada, com o apoio que é possível. E tem famílias que contratam babás, né? Babás, cuidadoras, que são mulheres treinadas, capacitadas para dar toda a atenção para a criança, cuidar da higiene básica, da alimentação, atividades, levar para um lugar, levar para o outro, atividades fora de casa. Isso é o que nós encontramos, né, que existe por aí de suporte. E algumas famílias contam com familiares um pouco mais presentes para dar esse apoio. E quando eu passei, né, por esse período de, ai, socorro, minha vida, não sei, não posso fazer mais nada, nem fazer cocô, eu não posso ir no banheiro, não posso tomar banho, eu não consigo trabalhar, não consigo... Passou tudo isso, eu olho para trás e falo, precisa ser desse jeito? Verdade, precisa ser desse jeito? Ou será que pode ser diferente? E aí eu olhei para toda a minha experiência com isso e eu falei, isso tudo que eu passei é o que eu preciso para criar uma maneira de lidar com isso de um lugar com mais facilidade. E não é só sobre cuidar das crianças, porque quando eu estava lá, né, no meu período materno, com meus filhos pequenos, eu precisava de cuidados. E não era cuidado de uma terapeuta que ia me escutar uma hora, numa sessão. Não, eu precisava de cuidado ali dentro da minha casa. Alguém que fosse o meu braço direito, que eu pudesse
sentar e chorar, e que ia entender o que eu estava passando, e que não ia me julgar errada por causa disso. Que está lá para mim, para realmente me dar o suporte que eu precisava. E aí eu comecei a perceber que, olha que interessante, tudo isso me inspira a criar maneiras de trazer para as famílias esse tipo de ajuda que eu sei, que eu vivi na pele, que eu sei que faz falta para caramba e que não existia antes de eu criar. Então, eu criei isso há 4 anos que eu venho formalmente fazendo o trabalho do Chame Uma Mãe. Eu sou uma mãe cuidadora. No Chame Uma Mãe, nós nos chamamos de comadres. Porque usa a sigla do Chame Uma Mãe, né? CUM, com madres. E também tem a ver com a comadre, aquela mulher que é sua amiga, sua parceira, que está lá para todo momento, né? Que você pode falar de tudo com ela, que ela vai te acolher. Então, nós somos essas pessoas dentro das casas das famílias que nós atendemos. E comecei a desenvolver esse trabalho e a princípio, eu comecei anunciando que eu era uma pessoa que tinha habilidades com crianças e que eu iria cuidar das crianças. E assim comecei a ser chamada para fazer isso. E eu comecei a ser chamada e indicada. Ok, realmente tem coisas aí que eu sei sobre cuidados de crianças que as pessoas gostam tanto que até recomendam para outras pessoas. Comecei a ser chamada e chamada e chamada. Eu falei, gente, não para mais, não param de me chamar, vou ter que me multiplicar. E o que a gente está fazendo agora, nessa fase do Chame uma Mãe, é multiplicar as comadres. O mundo está dizendo, precisamos de mais comadres que façam isso que você faz, Renata. Então, eu comecei a elaborar um método de atendimento. Como é que eu faço o que eu faço? Né? Comecei a olhar para isso, me debruçar nisso e perceber tudo que compõe este trabalho. E agora a gente vai começar a compartilhar isso com mais mulheres que tenham vontade de também atender com esse tipo de serviço. E quando eu comecei os atendimentos, como eu falei, era só para cuidar das crianças. E, paralelo a esse trabalho, eu também faço trabalho com terapias integrativas, com Access Consciousness, o que me dá recursos de entrar em interação com as pessoas de um outro lugar. Então, quando eu terminava o atendimento com as famílias, com a criança, e aí a gente ia, né, ia passar a criança para os pais, para as mães, basicamente eram mães, né, que estavam ali, sempre tinha aquele momento de conversa. Conversar sobre o que a gente fez, conversar sobre o que eu percebi sobre a criança. E as ferramentas que eu uso no trabalho de terapias integrativas, elas são muito práticas e a gente consegue ir abrindo um canal de comunicação que vai além de uma simples conversa de resumo do dia. E aí eu ia usando as ferramentas, usando, né, tudo que a gente conhece aí dessa prática, e eu percebi que as mães começavam a se abrir. E conforme elas iam se abrindo, eu ia começando a entender como é que aquele ninho funciona. Por que que aquela criança está apresentando determinado comportamento? Por quê? As crianças, elas estão o tempo todo copiando os pais. Por quê? Porque elas estão interessadas em aprender como é que é ser um ser humano. E elas vão usar quem? Usar quem está perto delas para copiar e para experimentar o que é ser um ser humaninho. E não só os trejeitos, os jeitos de movimentar corpo, de falar, as expressões, mas as emoções e os sentimentos também são copiados. E muitas vezes o que a criança está demonstrando numa crise de fúria, de raiva ou de tristeza, de choro, nem é delas.
de quem está convivendo com elas. E aí, nessas conversas com os pais, eu começava a detectar o que é que estava incomodando aquelas crianças. E eu comecei a usar isso que eu sei fazer junto aos pais para ir também cuidando dos pais. Naturalmente, isso foi se apresentando. Por quê? Porque as ferramentas são muito práticas. Eu não preciso ser uma psicóloga, uma psicanalista, não preciso, porque esse tipo de ferramenta tem uma outra dinâmica que não atende o tipo de trabalho que eu faço no Chame uma Mãe, que é uma coisa muito prática do dia a dia, ali, né? Tô no lance, e essas ferramentas das terapias energéticas de Access Consciousness me trazem uma prontidão para eu estar ali no lance com a pessoa e já estar trabalhando essas questões. Quando eu faço perguntas para esses pais, quando eu facilito que eles comecem a perceber como é que está essa relação, o que que essa criança está dizendo de um outro lugar que não é o que um terapeuta faz, um terapeuta comum. E eu comecei a perceber que isso funcionava bastante. E foi aí que eu falei, gente, o Chame uma Mãe não é só para crianças, ele é para cuidar de tudo isso aqui, porque cuidar da criança, para cuidar de uma criança, né, como diz o provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Né? Então a criança, a criança, ela está bem quando todos à sua volta estão bem. Ela vai sempre refletir como é que o ambiente onde ela vive está. Ela vai reagir a este ambiente. Então, eu comecei a perceber que, olha, isso é uma coisa que não existe, ninguém faz. E isso começou a ser o meu diferencial dentro desse trabalho, né, de cuidadora. Eu não cuido só da criança, eu cuido da família e do ambiente e da casa. Tudo faz parte, né? Tudo compõe, tudo que está em relação com a criança compõe, né? O que a criança está usando aí para ela entender o que que ela é como ser humano. E começou a dar muito certo, muito certo, muito certo. E eu não conseguia mais atender as pessoas que me chamavam para atendimento. E todos os meus atendimentos chegam por indicação. Eu não divulgo em lugar nenhum. Vocês podem ver que a página do Instagram tem 200 pessoas. Vem tudo de uma família que falou, cara, chama a Renata que ela é diferente. E olha só que interessante. Eu comecei a receber pelo meu trabalho adiantado. Eu tenho o meu trabalho pago até dezembro. Eu recebo adiantado das famílias. Por quê? Porque elas não querem ficar sem mim. Elas sabem que não tem ninguém que faça o que eu faço. E eu cobro o valor que eu escolho cobrar. É o valor que me atende, é o valor que me dá condições de estar com qualidade atendendo as famílias que eu atendo. Então, eu não trabalho com valor de mercado, eu não trabalho com carteira registrada, eu trabalho com várias famílias, eu monto a minha agenda conforme a minha disponibilidade, porque eu também não trabalho só com isso, tenho outras atividades paralelas também. E esse é um trabalho que ele é diferente em todos os aspectos, tanto, né, no que ele se dispõe a fazer com as famílias, como na forma como ele funciona. Então, a ideia não é a gente criar aí uma metodologia que você pega e aplica, porque eu faço deste jeito. Outras mulheres vão ter um norte, um fio condutor do seu trabalho, mas elas vão colocar o seu diferencial, o que cada uma tem de melhor para entregar para cada família. Então, o que a gente está fazendo agora é convidando mais mulheres para
que essas mulheres percebam que existe um jeito diferente de oferecer esse tipo de serviço, de realizar esse tipo de serviço, né, para que a gente possa compartilhar alguns pontos importantes, né, para que isso se apresente, que isso seja divulgado dentro do Chame uma Mãe. Chame uma Mãe não quer ser uma agência de babás, eu não quero ganhar dinheiro com o trabalho das babás, cada uma negocia o seu trabalho, cada uma recebe, cada uma se organiza individualmente para isso. O Chame uma Mãe vai dar suporte para que esse trabalho aconteça. Dando o quê? Recursos, ferramentas, informação, conteúdo, formação, dentro desse olhar diferenciado que ninguém faz. E cada família que eu atendo, para cada família, tem um jeito que funciona diferente. Nem eu mesma consigo estabelecer uma cadência do trabalho que é pá, 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 assim, assim, assim. Não é assim que funciona. Esse trabalho ele funciona na presença junto a cada família. E uma coisa que é extremamente importante para que esse trabalho seja um sucesso que ele é que a gente esteja disponível a adentrar o mundo daquela família que a gente vai atender sem nenhum ponto de vista sobre como é que eles funcionam. Porque eles funcionam de um jeito, já funcionam de um jeito. E eles precisam de alguém para reforçar, para dar suporte para isso, não para mudar o jeito como eles funcionam. Para perceber como é que essa família se organiza, quais são os valores importantes para essa família. E é um atendimento muito personalizado, muito customizado. E as ferramentas energéticas, elas trazem para nós recursos para poder entrar nesses espaços sem julgamento das pessoas, de como elas fazem o que elas fazem, do que elas escolhem, o que elas não escolhem. Isso é libertador para todo mundo, não só para as famílias, né, que podem receber alguém na sua casa sem que se sintam intimidados, nossa, está me observando, nossa, está me julgando, nossa. E para quem cuida também, né, ter essa liberdade de que estou aqui trabalhando junto com vocês e construindo junto com vocês uma maneira que funcione para essa casa. É muito fino esse trabalho. E todas as famílias, né, que eu atendo, elas têm as suas especificidades, elas têm o seu jeitinho, nenhuma é igual à outra. Assim como nós não somos umas iguais às outras, né? Então, quando eu falo de uma formação do Chame uma Mãe, eu sei que eu vou compartilhar peças-chave, mas que na mão de cada comadre que vier a participar disso, isso vai ter uma cara diferente, um jeito diferente. E essa é a beleza deste trabalho. Ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. Isso faz de você uma pessoa única, única. Por isso as pessoas me pagam adiantado, porque elas sabem que não existe outra Renata. Com esse compromisso, com esse envolvimento, com essa entrega, com esse respeito pelas famílias que eu atendo. Então, quando chegou nesse ponto de eu ver que tinha muito mais solicitação do que condição de eu atender, foi aí que eu me dei conta de que, olha, tá na hora de multiplicar. E aí eu falei, gente, mas já tanta coisa, mas o que faz socorro? Foi aí que eu chamei Dona Débora. E a Débora atendeu o chamado e ela veio como um reforço aqui para a gente também, né? E eu vou deixar que a Débora se apresente, que ela conte um pouquinho do que é a participação dela no Chame uma Mãe. E lhe passo a palavra agora, meu amor. Obrigada, Rê. Bom,
Então, eu conheci a Rê dentro de uma roda de mulheres e dentro dessa roda a gente se conectou em vários aspectos. Ali mesmo, a Renata havia comentado comigo que trabalhava como cuidadora e que tinha uma empresa chamada Chame uma Mãe. E eu lembro de dizer que era maravilhoso esse nome, não? Que nome maravilhoso. Só que sem entender muito bem qual era exatamente o diferencial desse serviço que a Renata oferecia. Naquela época, eu engravidei, então eu conheci a Renata num lugar de transformação da minha vida profunda, né? E era a minha quarta gravidez. Então eu sou uma mulher de 37 anos que tem quatro filhos e atualmente eu trabalho como professora em uma escola estadual. Então, assim, é o avesso do avesso do avesso daquilo que a Renata faz, né? Então, a Renata, ela propõe individuação e eu trabalho num outro campo, né? Eu trabalho com grupos grandes e tendo que orientar muitas pessoas da mesma forma. Então, é muito diferente. E por ser tão diferente, para mim, é extraordinário. Chame uma mãe tem uma visão que é do nosso tempo. O nosso tempo precisa de pessoas que respeitem os tempos das outras pessoas. E quando a Renata faz esse convite, eu entro muito bem sem saber o que fazer. Até que a Renata fala que eu já tenho tudo o que eu preciso. Tenho quatro filhos. E esse é o conhecimento, né? Primeiro. E essa formação do Chame uma Mãe, ela traz a oportunidade de afinar esses olhares, né? Então, eu que sou mãe, então, uma outra mulher que também é cuidadora, que é mãe, ela tem essa pegada do dia a dia. Então, o que é ter um bebê, a rotina com o bebê, a rotina do dia, a rotina da noite, a rotina da madrugada. Então, a gente sabe qual é o contorno disso tudo e qual é o corpo que a gente dedica para isso tudo, né? Quando chega uma mulher que não tem um filho, então qual é o contorno dessa mulher? Essa sensibilidade de quem está disponível, né? De ver o outro. E são muitos outros, porque é uma criança, é uma mãe, é um pai, ou às vezes é uma mãe que cuida daquela criança de forma solo, ou às vezes é uma mãe, um pai e várias outras crianças. Então, assim. Quando chega uma mulher que deseja se formar nesse lugar, o que ela precisa ter? Essa disponibilidade de presença. Então, eu estando presente nessa casa, qual vai ser a minha contribuição? Eu vejo que o Chame uma Mãe é revolucionário porque ele observa. Então, toda a formação que a gente tem como proposta e não como uma metodologia, é muito importante, né, dizer que não é um método, não é faça assim que você vai ter muito sucesso. É um caminho, porque esse cuidado que a gente tem conosco, esse autocuidado, é que vai guiando essa forma de caminhar dentro dessas casas. Cada pessoa é um universo, e por cada pessoa ser um universo é que a gente precisa estar presente com essas possibilidades. Só um momentinho, meu amor. Mamãe já fala com você. Então, eu ganho esse presente do Chame Mamãe, né? Que é a oportunidade de sair desse grande mundo de massa, que é como eu trabalho, né? E ganhar a oportunidade de ser presente e olhar respeitosamente e respeitar um processo. Eu achei muito interessante quando a Carol disse assim, muito interessante. Eu vivi um processo de Axis, mas eu não sabia o que era. E a gente tem uma amiga em comum, a Renata e eu. A Mari fala uma coisa que é tão
pontual, que é a gente precisa ter corpo. Quando a gente tiver corpo, a gente consegue viver aquilo. Então, tudo tem um momento exato de viver, de poder sentir, e esse momento presente, que é essa dádiva do agora, nos traz essa oportunidade, né, de poder viver com esse corpo e ganhar novos músculos, ganhar novos formatos e fazer aquilo que talvez a gente fala que é a mesma coisa a partir de uma outra configuração. Então você vai se reconfigurando e vai percebendo, né? Os véus vão se abrindo e você fala: Nossa, estava na minha frente, eu não vi, eu não tinha corpo ainda, agora eu tenho. Agora eu tenho um corpinho que aguenta tudo isso que está chegando. Então eu consigo subir mais uma oitava dentro dessa trama da vida. Então, o Chame Uma Mãe é revolucionário, né? Porque tem o objetivo de apoiar as famílias, observando, apoiar as famílias com respeito, oferecendo aquilo que se tem de melhor para aquele momento, respeitando todos os processos, né? Existe um processo que vai acontecendo ali, então não é você chegar dizendo, vamos fazer assim, né? Se eu preciso de tempos para poder ter algo revelado na minha frente, então é importante que eu olhe para o outro e saiba, ele também vai precisar desse tempo. Eu não posso querer puxar o véu e falar, agora você vai vestir essa roupa, né? Então, o Chama Mamãe traz essa sensibilidade, esse toque especial, porque é diferente de só cuidar da criança, o que já é bastante, né? Não estou aqui querendo dizer que o trabalho que uma mulher que oferece a sua mão de obra, o seu serviço como uma babá é pouco. Não, é muito, né? Você dedicar a sua vida a cuidar de uma criança dia, noite, madrugada ali. Muitas mulheres se dedicam dessa forma. E o Chame Mamãe, ele traz esse aspecto de você pode ter uma vida própria, você pode dedicar o seu tempo e o seu serviço a cuidar de uma criança, você pode cuidar dessas famílias junto com essa criança. E tudo isso dentro de um ciclo respeitoso para todos, né? Então, é revolucionário. E eu agradeço muito a Rê por me convidar a aprender a viver mais essa possibilidade de cuidar, né? Eu cuido de crianças, é impossível dizer que não se cuida. Cuido dessas crianças que trabalham comigo, né? Eu trabalho com eles e eles trabalham comigo. É, todo mundo aprende com todo mundo, né? E Todo mundo você trouxe aprende. aqui, grata pela sua fala, você trouxe um aspecto que para o Chame Mamãe é extremamente importante. Cuidadoras de crianças, babás. Grande parte destas mulheres não tem tempo para cuidar dos seus filhos, tanto quanto cuidam dos filhos das outras pessoas. E são mulheres muito dedicadas, cuidam muito bem das crianças, mas têm uma dor. E essa dor também vem para o trabalho. Os meus filhos não me têm. Os meus próprios filhos não me têm. E eu, como sou mãe, e eu realmente gostaria, né? Eu fiz a escolha de participar da criação dos meus filhos de perto. Para mim, isso era essencial, que eu pudesse conciliar qualquer tipo de trabalho e continuar próximo dos meus filhos. Então, a maneira como eu organizei o Chame Uma Mãe e o meu trabalho com ele inclui tempo para mim e para os meus filhos também. Então, essa dor eu não levo para as casas que eu atendo. Muito pelo contrário, eu levo gratidão por eles poderem me prover recursos para que eu possa reverter isso para a criação da minha vida, para a criação dos meus filhos. É uma relação muito diferente. Não tem dor, não tem essa relação patrão-dono de mim. Não tem isso. São meus parceiros. Assim como eu entro como uma parceira querendo dar
apoio, né? Escolhi dar suporte para essa família também me dá suporte e E, respeita e entende o meu ritmo de trabalho e está de acordo e se organiza para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho do jeito que eu faço, pelo período que eu faço, e eles se organizam também, né, para que isso seja possível. Olha só, é ganha daqui e ganha dali. Todo mundo ganha, todo mundo ganha. e é interessante pensar, Rê, que no começo você trouxe esse aspecto que é importantíssimo, que é a criança, ela conversa com o ambiente dela. Então, se essa cuidadora tem esse ambiente cheio de culpa, cheio de remorso, cheio de mágoas, talvez, né? E aí vão surgindo várias possibilidades dentro dessa coisa que é gostaria de estar com meus filhos, não estou com os meus filhos porque preciso trabalhar, abandono os meus filhos e cuido dos filhos dos outros. Os filhos dos outros têm mais valor do que eu, do que os meus, então são vários sentimentos pequenos que vão entrando, e é essa pessoa que está diante dessa criança. Exato. Então é um ambiente de muito peso. E essa criança vai estar convivendo com esse cuidador, com essa cuidadora, né? A gente, quando fala de criança e de cuidado, a gente fala de mulher, né? Então, Não é chame um pai, é chame uma mãe mesmo. não é chame um pai, é chame uma mãe. Então, essa essa mulher que deseja cuidar, também precisa estar bem cuidada. Então, a gente está falando aqui de um ambiente enriquecedor. A pessoa que cuida tem a possibilidade de se cuidar. Por ter a possibilidade de se cuidar, tem qualidade no seu olhar e na sua presença, consegue olhar para aqueles que ela está cuidando, e todos ali vão trocando essa energia de gratidão, de merecimento e assim por diante. Então, a energia dessa mulher que vai estar ali diante dessa criança é muito importante. Queira chamar de energia, queira chamar de disposição, queira chamar do que você quiser, né? Aqui a gente Sim, faz pode entender toda a aquilo que você diferença. quiser. Faz toda a Exato. diferença Agora, isso. a forma como você pensa faz toda a diferença. E a gente está falando de rede de apoio, e não tem como falar de rede de apoio se você não se incluir na rede, né? Eu tenho um filme, eu não sei se vocês assistiram, da Regina Casé, que ela é Uhum. uma empregada doméstica, que Que horas ela que volta? ela mora com a família e ela criou o filho do casal, e a filha dela morava em outra cidade, e aí a filha dela aparece. Vocês assistiram esse filme? Que horas ela volta? Que horas ela volta? Exatamente. Né? E como as relações elas vão se embolando e quanta dor que ela é empregada doméstica, né? Quanta dor ela sente porque ela ama aquela família, ela ama o filho do casal que ela praticamente criou a vida inteira. Ela ama a filha, mas ela sente o peso de não ter podido acompanhar o crescimento da filha, porque ela tinha que trabalhar para criar a filha. E isso é uma coisa, gente, que não funciona. Não funciona. Acontece, a gente vê isso acontecendo, é o que nós vimos acontecer o tempo todo, mas não é um tipo de relação que honra todas as pessoas. É um tipo de relação muito hierárquica em que tem um que manda e um que obedece. Não tem uma parceria, não tem uma troca genuína, né? E no trabalho do Chame Mamãe, a gente cuida junto, uns dos outros, mesmo, de verdade. Eu sou muito, muito cuidada pelas famílias que eu atendo. Eu sou muito cuidada. E isso que eu criei é algo assim que
foi criado com muita atenção e muita presença e muita verdade para comigo. A gente vê, né, nesse mundo que a gente vive muito abuso, muita opressão, muito jogo de poder. E de verdade, não é isso que eu escolho que seja o mundo que os meus filhos vão habitar quando tiverem adultos. Eu não escolho esse mundo para os meus filhos. Então, é aqui e agora que a gente começa a fazer alguma coisa diferente. E olha só, a gente está falando da família, que é onde a vida começa. A gente conhece o mundo através da família. E quando a gente começa a plantar esse tipo de relações na família, isso é como se comece a lançar sementinhas de relações para outras áreas da nossa vida. Então, eu confio que, quem sabe, daqui uns 30 anos, né, essas relações né, tenham se modificado para irem para um lugar onde tem espaço para todo mundo, onde a gente tem a permissão de ser quem a gente é, o outro tem a permissão de ser quem é, existe respeito entre nós e existe uma ajuda genuína, verdadeira, que não vem da necessidade só de ganhar dinheiro, né? Então, trabalho, qualquer trabalho que a gente se dispõe a fazer, se o motivo do trabalho é só ganhar dinheiro, em algum lugar você está matando uma parte de você muito importante. Porque o nosso trabalho, o trabalho que a gente entrega para o mundo, para mim, ele tem a ver com isso que a gente tem prazer de entregar. E o dinheiro, ele é consequência disso. Ele não é o objetivo, ele é consequência. Então, a gente está construindo relações dentro da família que caminham para que a gente possa criar lá no futuro um mundo de relações diferentes entre as pessoas. E começa no ninho, começa na casa. E é bonito pensar que eu trabalho com crianças maiores, né, de 12 a 14 anos. Mas eles têm, assim, um respeito muito grande quando eles são respeitados. Então, pensar que você pode contribuir com uma família inteira. Você vai ser para sempre parte dessa criação. Você vai estar sempre dentro do coração dessa criança. Isso é uma verdade. Todas as vezes que ela lembrar de momentos inesquecíveis, sejam eles quais forem, ela sempre vai saber quem é você e o seu rosto. Então, assim, você sempre vai fazer parte dessa oração. Eu tenho muito isso comigo. Eu já dei aula para muita gente. Semana passada eu encontrei um aluno que eu dei aula há 13 anos. Olha isso, há 13 anos. Ele olhou assim para mim e ele lembrou de mim. Ele me olhou assim e falou: Você não sabe quem sou eu? Eu falei: Sei sim. Eu te dei aula no Luz do Futuro. Aí ele olhou assim para mim: Nossa, você lembra de mim? Eu falei: Os seus olhos são os mesmos. Porque a gente se reconhece nesse lugar, né? Já é um homem, hoje dá aula de física e matemática. Olha isso, tá com 25 anos. E, e ele lembra de mim. E eu também Sim, me lembro dele. Então, assim, é infinito. Meu amor. chegou uma pessoinha aí. Tá acabando. Vai lá, vai. Tá acabando, tá acabando. E a gente está falando, né? O público que a gente atende no Chame a Mamãe são famílias que têm crianças na primeiríssima e na primeira infância. Então, é aqui, até os 7, 8 anos de idade, né? Que é quando as crianças elas estão fazendo os primeiros contatos com o mundo e já estão aí criando tudo aquilo que elas precisam para a vida adulta. É nessa fase. É a fase mais importante da vida. E olha que privilégio poder fazer parte disso, né? Então, quando a gente fala, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança? Sim, uma aldeia que vai além da família biológica. Eu imagino, eu aqui, né, nos meus sonhos de futuro, minhas visões de futuro,
Eu imagino um mundo onde todas as pessoas cuidam de todas as pessoas. Todos, independente de parentesco, independente de classe social, independente de gênero, de raça. É isso que eu escolho. E a gente está plantando essa sementinha agora, com essa iniciativa. Bom, tem muitas coisas que a gente tem para trazer aqui hoje, mas antes de continuar, quero abrir espaço para perguntas, comentários, o que você tiver vontade de comentar, se quiser fazer alguma observação, fique à vontade. Gente, eu tô achando incrível. Eu não tenho muitas perguntas por enquanto, mas é mais realmente assim, como funciona, né? Como funciona? É uma formação que não é um método, mas é um caminho. E como dar este caminho, né? Eu estou mais nessas questões assim de o que vocês vão apresentar. Então, por favor. Sim, vamos lá. Vamos para a parte prática. A gente falou de toda a beleza por detrás disso, né? Mas a formação, ela vai trazer abordagem de vários assuntos. Então, a gente vai ter um momento em que a gente vai falar das bases filosóficas, né? Quais são os pensadores, quais são as ideias que inspiram o Chame Uma Mãe? Que eu sou uma pessoa um pouco curiosa e eu já fucei muito nessa vida, estudo e eu aprendo porque eu tenho um prazer em investigar as coisas. E ao longo da minha vida, eu fui aprendendo muitas coisas. E quando os meus filhos eram pequenos, olha só, a louca, eu escolhi que os meus filhos não iriam para a escola. Eu iria cuidar deles em casa, sem levá-los para a escola. Isso chama unschooling. É uma prática, né, de educação sem escola que existe, é um movimento que existe no mundo. No Brasil é pouquíssimo difundido, mas tem mais uns malucos que nem eu também que engajaram nisso. E nesse período em que eu praticava unschooling com os meus filhos, isso foi até. Eu pratiquei unschooling por 9 anos. Por 9 anos, meus filhos não foram para a escola. Nesse período, eu comecei a estudar muito sobre métodos de ensino, de educação, pedagogia, né? Então, eu tinha um grupo de pessoas com pais e mães que também eram unschoolers, que não educavam seus filhos na escola, e a gente trocava muito, a gente estudava pra caramba, a gente fazia muitas práticas e experiências com os nossos filhos para que a gente pudesse realmente proporcionar que eles tivessem aprendizagem, né, momentos de desenvolvimento, que era importante para eles se desenvolverem, e a gente mergulhou nisso juntos e a gente estudava muito. E dentre tudo que eu estudei nesse período, e antes até disso, porque eu já trabalho com crianças há mais de 30 anos, antes de ser mãe eu já trabalhava com crianças, tem alguns pensadores que eu trago como base do trabalho do Chame Uma Mãe. Então tem Humberto Maturana, que ele é da área da biologia, e o que ele desenvolveu dentro da biologia é usado em várias áreas de conhecimento fora da biologia, inclusive em sistemas humanos, né? Na psicologia, em negócios. Ele desenvolveu uma teoria chamada autopoiesis. A autopoiese, segundo Maturana, diz que todo ser vivo se autoproduz, se autocria. Então, esse é o olhar que eu tenho quando eu estou diante de um ser, que o ser já tem todas as condições que precisa para se autodesenvolver. E o nosso papel é proporcionar que este ambiente tenha tudo que este ser requer para que ele explore segundo as suas vontades, seus desejos, o que chama mais a sua atenção, que isso seja proporcionado às crianças. Então, Humberto Maturana é uma das fontes que eu uso como base nessa metodologia.
e que vai trazer aí recursos para que a gente comece a olhar para o desenvolvimento da criança a partir deste lugar. É diferente do olhar, por exemplo, da medicina, que estabelece que a criança com tantos meses tem que estar assim assado, com tantos anos assim, assim assado. Não, não existe uma régua do desenvolvimento. Essa metodologia do Humberto Maturana, ele convida a gente a olhar para o ser e perceber a que esse ser está pronto. E não é a gente que determina, é a própria criança. E, enfim, isso faz parte da formação, a aplicação da autopoiesis nesse trabalho. Maria Montessori, que é da área da pedagogia médica, né, italiana, ela desenvolveu uma série de procedimentos para acompanhar crianças, né, na primeiríssima e na primeira infância. O que eu trago da Maria Montessori para esse trabalho é o que ela desenvolveu com ambientes preparados. Então, ela foi muito, mas assim, muito detalhista e muito cuidadosa com quais são os tipos de materiais, os tipos de atividades que podem ser propostas às crianças para que elas possam refinar as suas habilidades físicas, motoras, intelectuais, e como o ambiente onde essa criança está pode contribuir com isso. Basicamente, as crianças são autobrincantes dentro dos ambientes preparados. A presença do adulto se dá como acompanhante da criança, porque a criança é a agente da sua própria brincadeira. Então, essa metodologia da Maria Montessori, ela nos convida a observar a criança, intervir o mínimo possível e percebendo quais são os recursos que podem ser inseridos no ambiente para que essa criança vá se desenvolver. Outra fonte que me sustenta nesse trabalho também é um trabalho de uma outra mulher médica também, chamada Amy Pickler, húngara. Ela desenvolveu um trabalho no orfanato na Hungria, com a primeiríssima infância, até os 4 anos de idade. Também um trabalho de mínima intervenção, um trabalho muito pontual com o corpo das crianças, com esse convite para que as crianças se apropriem do seu corpo, né? Que elas reconheçam o seu corpo, que elas possam ir confiando no seu corpo, e a partir dos movimentos, elas vão criando essa estrutura que dá base para que elas possam experimentar novas experiências. O trabalho da Amy Pickler é assim lindo, mas assim de chorar. Pra vocês terem uma ideia, nos orfanatos, ela mudou completamente o funcionamento do orfanato. Então, ela percebia que tinha um monte de cuidadores, um monte de crianças, e era que nem fábrica de cuidar de crianças, sabe? Dá banho, põe a roupa, veste, alimenta, criança pra cá. E ela via que as crianças eram bonecos que ficavam indo de um lugar para outro, de uma mão para outra. E aí ela percebeu uma coisa que ninguém tinha percebido ainda, que aquelas crianças eram órfãs. E que talvez na vida delas elas nunca fossem encontrar uma família. E do jeito como elas estavam sendo criadas ali no orfanato, elas estavam criando uma relação de total dependência dos adultos que cuidavam delas. Foi aí que ela começou a incluir uma maneira de lidar com as crianças que é linda e que faz com que a criança seja o agente de transformação e de criação da própria vida. Por quê? Porque pode ser que eles nunca tenham uma família, e quando saírem dali, eles vão ter que sair inteiros e não dependendo dos outros para criarem a sua vida. Então, são três dos pensadores que eu trago, e tem alguns outros também que vêm pontualmente, né, trazer alguma outra contribuição.
Então, a gente vai falar dos ambientes preparados, das fases de desenvolvimento das crianças, do tipo de atividades com as crianças, é, do nosso trabalho dentro das casas, que vai além dos cuidados com as crianças. Então, é cuidar da família e estar na disposição de atender ao que a família precisa a cada dia de atendimento. Então, nos meus atendimentos, por exemplo, né, teoricamente eu vou para cuidar das crianças, mas às vezes não é isso que é o mais importante. Às vezes a mãe está mais livre e ela está super afim de ficar com a criança e eu tô lá, mas ela não quer desperdiçar o dinheiro dela. E eu, se eu não ficar com as crianças, eu faço o quê? Outra coisa. Você quer ficar com seus filhos? Legal. O que mais você precisa de ajuda aqui? Quer que prepare o almoço? Ah, posso arrumar o guarda-roupa das crianças? Ah, as crianças querem participar? Vamos arrumar o guarda-roupa, todo mundo? Então é a gente começar a perceber que o nosso trabalho se estende além dos cuidados com a criança, mas de uma maneira que cuide da criança, mesmo que indiretamente, porque cuidar da mãe, que está super afim de ficar junto, e dar respaldo para ela em outras tarefas, também é cuidar da criança. Então, a gente vai falar sobre esse fluir dentro das casas, como é que isso se dá, né? Outra coisa que a gente traz também, né, dentro do Chame a Mamãe é como é que a gente se apresenta, como é que é a nossa relação com as famílias, que tipo de roupa eu uso, a sua mesmo, né? Você vai vestida de você. Você entra pela porta da frente nas casas, você não entra pela porta dos fundos, você se senta à mesa para comer, você faz parte deste ambiente. Isso é algo que a gente precisa desconstruir no trabalho das cuidadoras, que está muito ligado ao trabalho dos primórdios do trabalho de cuidados com ambientes domésticos, da época da escravidão, né? Casa grande, senzala. Não, gente, não estamos mais naquela época, a gente está no outro período agora. As nossas relações vêm mudando, elas vêm ficando mais humanas, humanizadas. E eu sei que tem muitas babás e muitas cuidadoras que têm dificuldade de ocupar este lugar, que se sentem menos. E que sim, tem muitas famílias que fazem isso acontecer ainda. Mas não são essas as famílias com quem a gente vai trabalhar. As famílias que buscam o tipo de atendimento que o Chame Uma Mãe faz não escolhem isso. Elas escolhem pessoas reais trabalhando dentro das suas casas, em que elas podem incluir, né, no convívio familiar. Então, tem todo um preparo disso também dentro da formação para construir esse tipo de relação com as famílias. A gente também vai falar de como é que a gente pode se divulgar, se promover, é, fazer esse trabalho se tornar conhecido, como é que a gente pode legalizar isso. Eu não opto por trabalhar CLT. Eu gosto de poder atender várias famílias e trabalho não me falta. Eu gosto da diversidade. Então, a gente tem aí maneiras de legalizar esse trabalho, pagar imposto, ter benefícios, todos os benefícios, né, legalmente, e tocar o seu negócio, você empreender mesmo isso, você ser uma empreendedora, né, do seu negócio de cuidados. Que mais, Débora? Estou esquecendo mais o que aqui? Eu acho que é isso, Rê. De forma geral, né, as nossas bases teóricas foram, você trouxe todas, você falou qual é o percurso que a gente vai seguir, quais são os nossos valores, né, em relação às famílias que nos procuram. Então, essas famílias têm os seus valores também agregados aos nossos. Importante.
que essas mulheres que vêm, o Chame Mamãe, ele tem esse lugar revolucionário também em tratar o cuidado como sendo um trabalho de maior importância. Quando a gente fala que a gente vai cuidar de uma família e de crianças, a gente está falando de mudar o mundo, né? Porque a gente está falando de mudar a perspectiva. Então, tudo isso vai vir dentro da nossa formação, né? Com todas as linhas teóricas, com todo o embasamento e com o acompanhamento. Então, estou me sentindo perdida, comecei a trabalhar com uma família, aconteceu essa situação, não estou encontrando uma forma para poder trabalhar com eles, o que eu poderia fazer? Então, a gente também está aqui para poder fazer essa formação contínua, né? Sim. Então, eu acho Tem que é uma a coisa que eu esqueci de falar, né? Muito da metodologia, ela vem das práticas que eu aplico na minha vida, que vem de Access Consciousness, né? Assim, não é um curso de Access Consciousness, mas utiliza muitas das ferramentas de Access, né? Fazer perguntas, perceber com o corpo, perceber os ambientes, perceber as pessoas. Então, isso também é algo que eu trago na formação para que a gente use estes recursos que são muito práticos e muito eficientes, principalmente quando a gente está em relação dentro das casas, né? A gente organizou a formação para que ela aconteça online, com encontros, com aulas gravadas semanalmente. Então, tem uma aula para assistir toda semana e um encontro com todas as participantes para a gente esclarecer dúvidas, conversar, enfim, para a gente trocar figurinhas sobre o conteúdo da semana. Essa formação, ela tem a previsão de acontecer em 4 meses. 4 meses, né? Uma aula por semana, um encontro por semana, então são 16 encontros gravados e 16 encontros ao vivo. Isso a gente vai alocar o curso numa plataforma de cursos, tipo Hotmart, mas não é Hotmart, então fica fácil de acessar os conteúdos. Depois da formação, a gente deixa sempre aberto para quem quiser continuar, né? A gente abre a formação continuada, trazendo aí outras vozes, pessoas de várias outras áreas. Então, tem médicos, nutricionista, fisioterapeuta, pedagogas, fonoaudiólogas. Olha, eu tenho assim uma galera filé para vir trazer mais conhecimento, porque quando a gente está falando de seres, né, os seres estão sempre evoluindo, então a gente nunca para de aprender. Então, eu tenho cuidado de trazer pessoas que eu conheço, eu sei da qualidade do trabalho e que podem ir trazendo sempre mais e mais informações e recursos para que cada comadre vá sempre se reciclando, se atualizando, né? E aprender nunca é demais, nunca. Para mim é vitalício. Então, a gente tem, no primeiro momento, 4 meses de formação, que já traz tudo que as comadres precisam para poderem divulgar esse tipo de trabalho, né? Esse trabalho todo, ele é acompanhado, ele é supervisionado, e eu estou junto e acompanhando sempre, né, todas as mulheres que se dispõem a fazer isso, porque eu sei que ele é muito específico. E essa qualidade de entrega, ela requer, né, o acompanhamento junto mesmo, para a gente não cair num piloto automático e fazer mais do mesmo, mais do que a gente já conhece por aí, não é isso. Então, a gente tem, logo depois desses 4 meses, abre-se a formação continuada e é óbvio que não é obrigatório, mas quem escolher pode ter a minha supervisão durante seu período de trabalho. E a gente, para começar
né, realmente a, a ter uma turma, a gente precisa de 10 pessoas. Eu não vou começar uma turma com uma pessoa. Eu já fiz isso 2 vezes. Eu já dei esse curso 2 vezes, mas eu estava fazendo isso para eu testar, né, a eficácia disso que eu criei e super funciona. Mas eu não vou mais fazer isso. Eu preciso de 10 pessoas para começar uma turma. Porque a partir do momento que eu começo uma turma, eu vou até o fim com essa turma para começar outra turma. Por quê? Porque sim, eu acompanho cada uma das mulheres com esse trabalho. Não é, agora você, beleza, segue, criatura. Não, não é assim. Porque isso mexe com a gente, né? Quando a gente está dentro da casa dos outros, isso mexe com a gente. E é importante ter alguém de fora olhando e cuidando e dando suporte. Então, da parte prática, é isso. Então, a gente está agora, neste momento, fazendo esses encontros, tendo essas conversas, explicando o que é, para ir juntando essa turma. Quando a gente tiver 10 mulheres interessadas em participar, a gente oficializa a turma. Qual é o valor disso? Quanto custa estes 4 meses de formação? R$ 1.440. Pode ser dividido em Cyberthousand years vezes. Não é um impedimento para participar, né? A gente tem essa facilidade de dividir. O que é que as mulheres que participarem recebem? As aulas gravadas, o acompanhamento, um material, tudo isso é entregue, um manual com tudo que a gente trouxer de conhecimento, vai ter o manual para vocês consultarem, né? E vocês entram na rede do Chame Mamãe, né? Todas as demandas que eu tenho de atendimento que eu não posso atender, eu espero ter muitas mulheres para eu poder indicar e acompanhar, né? As pessoas me pedem e eu não tenho como atender. E eu quero começar a poder ter estas mulheres prontas para isso, porque tem demanda, mas ainda não tem as comadres preparadas. Então, é isso tudo que a gente entrega. Perguntas? Bom, então é isso, né? Eu vou deixar esse nosso encontro ele gravadinho. Vou compartilhar no grupo, onde a gente tem ali o grupo de interesse. Se vocês conhecerem outras mulheres que, nossa, legal isso aqui, poxa vida, estava buscando por isso, chamem essas mulheres para o grupo de WhatsApp. A gente compartilha ali o link para vocês poderem convidar. Sejam, né, essas pessoas que vão espalhar essa novidade, por favor, né? Vamos trazer essas 10 mulheres para a gente começar essa turma que eu não vejo a hora de ver muitas famílias sendo atendidas com esse cuidado. Isso é lindo demais. Eu tenho muito carinho por esse trabalho. Então, vamos agora, né, espalhar isso. Se isso é para você, seja bem-vinda, né? Vamos trabalhar juntas para chamar as outras mulheres e, de fato, a gente começar a colocar todas essas comadres para contribuir com seus saberes no mundo. É isso. E obrigada, viu? Obrigada, Carol. Foi maravilhoso. É sempre bom falar do Chame Mamãe. Ah, é delicioso. Por mim, ficava aqui até amanhã. Também. Gente, é delicioso de ouvi-la. Realmente, assim, vocês falam com isso. Eu não consigo nem dar nome. É, eu É com chamo de presença. verdade. É É, verdade. com verdade. É Fala isso. com verdade. Uhum. Eu tô um pouquinho cansada, mas eu vou juntar aqui tudo que eu anotei. E aí eu entro em contato para tirar algumas dúvidas que ficaram, tá? Só que Eu vou subir a eu- gravação no YouTube, não pública, né, listado, e vou publicar no grupo e você pode escutar de novo se você quiser, tá bom? sim, tá bom, combinado.
Ah, beijo, meu amor. Um Gratidão. beijo, gente. Gratidão. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite.